Muito obrigado, muito obrigado. Por quanto deve vender o seu trabalho? Eu não sabia por quanto deveria vender o trabalho. Todos os seres humanos preferem trabalho com significado a trabalho sem significado. Se o trabalho não tem significado, a vida perde significado. Da autoria de Abraham Maslow. Maslow foi o pai dos gurus. Foi um professor universitário que fez várias pesquisas de campo com empresários profissionais e ele fez diversas anotações. Ele não escreveu o livro. Essas anotações, depois que ele morreu, foi compilado e foi publicado como o Maslow no gerenciamento desse livro, que seria a Bíblia dos gurus, tem todos os fundamentos necessários para tratar questões motivacionais, problema de relacionamento profissional dentro da empresa, etc, etc. Se o trabalho não tem significado, a vida perde significado. O oposto também é verdadeiro. Se o trabalho tem significado, a vida tem significado. E quando a vida tem significado, você vive feliz, vive otimista, sem desânimo. Foi o que aconteceu comigo. Eu produzia mais e melhor, e isso me permitiu conquistar o sucesso profissional, não só simplesmente ter renda, ganhar. O professor Masaharu Taniguchi diz que as decisões devem ser certas e adequadas. Por que decisões? Decisão é o primeiro passo de tudo. Se você não decidir, você não dá o primeiro passo. E não dá o segundo nem o terceiro. Consequentemente, você não atinge nenhum objetivo. Por que decisões devem ser certas e adequadas? Por que não só decisões certas? A decisão depende da hora, do lugar e da pessoa. Não existe uma decisão padrão para tudo. Cada decisão é específico, adequada à hora, ao momento, ao lugar, à pessoa. E isso é que leva ao sucesso. O que é a decisão certa? A decisão certa é aquilo que faz você feliz, faz você vencedor. E a decisão adequada é que fazem todas as pessoas felizes. Por isso que as decisões devem ser certas e adequadas. Só a decisão certa não enriquece? Claro que enriquece. A decisão certa pode enriquecer, mas tem que entender que se a decisão não for adequada, embora você saia vencedor, você vai deixar muitas pessoas tristes, aborrecidas, etc, etc. Aí é que entra a questão. Esse mundo é um mundo regido pela lei da causa e efeito. O que quer dizer? Aquilo que você faz, o outro faz para você. Então, se você causa alguma coisa, prejudica alguém, você vai ser lesado, vai ser prejudicado. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: se você semear o karma negativo, colherá algum infortúnio adiante. Se lesar o outro, será lesado de alguma forma. Semelhantes, não é igualdade. Já contei várias vezes, um empresário, uma vez tirou orientação e ele disse que era lesado, ou seja, vendia e não recebia. Ele alegou que ele era uma pessoa honesta, boa, que sempre cumpria com suas obrigações financeiras, ou seja, sempre pagava os seus fornecedores em dia. E que a lei da causa e efeito não funcionava, que estava errado, que não, se ele era honesto, correto, por que era lesado? O que acontecia com esse cidadão? Que ele cantava muitas mulheres, prometia muita coisa e não cumpria, ou seja, lesava as mulheres, semeava karma negativo, portanto, vai colher algum infortúnio adiante.
você foi prejudicado, você lesou alguém, não financeiramente, mas o retorno dela não precisa ser necessariamente da mesma forma. A lei da causa não diz isso, embora diga olho por olho, dente por dente, não é assim que funciona. Se você roubar R$ 10, alguém vai te roubar R$ 10. Não. Se você roubar R$ 10, posso perder de alguma forma R$ 1.000, 10.000, R$ 100.000 até. Como tomar decisões certas e adequadas? A Seitianoye tem uma técnica, eu chamei de técnica do tear da Seitianoye, mas não é esse nome que o professor Sartaniguchi usa. Aqui é um tear antigo, hoje em dia a máquina é enorme, mas o princípio do tear é a mesma coisa. Existe a urdidura, que são as linhas guias, no sentido vertical, e a trama são as linhas, são os fios que são traçados entre linhas verticais, que é a urdidura, no sentido horizontal e forma o tecido, cria a forma final, cria o tecido. Na nossa vida também nós temos que usar a mesma técnica. As nossas decisões, que são os fios horizontais, que vai dar formato ao acontecimento, ao que eu vou colher. As decisões que tomamos devem ser guiadas pelas linhas mestras da vida. É aquilo que chamamos de visão correta da vida e que as empresas, os profissionais têm que ter, declaram que a missão, visão e valores, embora na maioria das vezes ser usado mais para marketing do que como linha mestra. Quando você faz declaração de missão, visão e valores dentro de uma empresa, dentro de uma organização, é para que isto sirva de linha guia de todas as pessoas. Não é fazer bonito, declarar um monte de coisa, só que não segue aquilo. É para seguir a linha mestra. São as linhas mestras que você tem que utilizar, e aí tuas ações, teus pensamentos devem ser guiados por essas linhas das mestras da vida. Se você tomar decisão baseada nessas linhas, nesses princípios, valores que você escreveu, você vai agir de forma correta. Você vai tomar a decisão certa e vai tomar a decisão adequada. Para semear sementes certas e adequadas, ou decisões certas e adequadas. O professor Masaru Taniguchi diz que o ensinamento da Seitianoye, a verdade da vida da Seitianoye, se subdivide em verdade vertical e verdade horizontal. A verdade da vida, a verdade é como se fosse uma moeda que tem frente e verso, né? Que tem duas verdades, tem verdade vertical e verdade horizontal, não é isso. A verdade é como se fosse uma moeda que tem frente e verso. Um lado é a verdade vertical. O que diz na verdade vertical? O homem é filho de Deus, perfeito, saudável, provido de tudo e nasceu para expressar Deus neste mundo. Então, essa é a tua linha mestra da vida. Eu sou perfeito, eu sou saudável e nasci para fazer a vontade de Deus neste mundo. E, por outro lado, eu tenho que manifestar isso neste mundo, na verdade horizontal, que seria aquilo que o resultado. A verdade horizontal diz que o mundo é o mundo da manifestação da mente, ou seja, aquilo que acontece na nossa vida é traçado por fios horizontais da mente, que são os nossos pensamentos, e que deve ser guiado pelas linhas verticais da vida, ou seja, amor e vida e sabedoria devem ser as linhas mestras, guias dos nossos atos e dos nossos pensamentos. E se eu fizer isso, vai manifestar no mundo fenomênico, no mundo terreno, na minha vida,
a saúde física, a saúde mental e a saúde material ou a riqueza material. Trabalho é a ação da vida que transforma a vontade de servir, ser útil, ou seja, o amor, e a ideia para fazer o outro feliz, que é a sabedoria na riqueza material. O professor Masaru Taniguchi diz que você tem que buscar a riqueza espiritual no reino de Deus. E diz que riqueza é fruto do amor, da vida e da sabedoria. Isso está no livro. Quando eu li isso, eu até achei bonito, interessante. Riqueza é fruto do amor, vida e sabedoria. Mas eu não conseguia entender, né? O mundo fenomênico, o ambiente em que nós vivemos, é manifestação da mente, resultado dos pensamentos, sentimentos e pensamentos gravados no nosso subconsciente. A riqueza é o fruto da sabedoria, amor e vida. O que é sabedoria? Sabedoria é você ter uma ideia para servir, ser útil ao grande número de pessoas. Quando você tem essa ideia, você está usando a linha mestra da sabedoria. Quando você tem vontade, desejo de ajudar o outro, desejo de facilitar, ajudar o outro, você está expressando amor. E quando você age, trabalha, faz uma ação para facilitar, ajudar o outro, você está usando a força da vida. Por isso que o amor, a vida, a sabedoria são linhas mestras e a riqueza espiritual é fruto do amor, da vida e da sabedoria. O que eu tenho que fazer para transformar essa riqueza espiritual em riqueza material? Através do trabalho. Por quê? Quando eu expresso amor e vida, amor é desejo de facilitar, ajudar o outro, e eu coloco isso em ação através da força da vida, força muscular, força mental, eu estou trabalhando. O trabalho, então, é a ação da vida que transforma a vontade de ser útil, o amor e a ideia que eu tenho na riqueza, no formato. Porque não adianta dizer eu amo a humanidade. Claro, é melhor do que não falar, mas dizer eu amo a humanidade, mas não conseguir transformar esse amor em alguma coisa útil, um produto, um serviço útil às pessoas, não serve para grande coisa, é apenas uma declaração bonita. Então, o que transforma o amor? E também não adianta ter uma ideia brilhante se você não consegue transformar essa ideia em algum produto ou serviço. Para isso, você tem que buscar a força da vida dentro de si, e com a força da vida você consegue transformar a sua vontade, o seu amor e a sua ideia em alguma riqueza. A riqueza é a materialização da ideia de tornar feliz o próximo através do trabalho, por meio do trabalho. Qual é a verdadeira natureza do trabalho? Aqui tem o homem carregando um peso deste ponto A até o ponto B. Quando você faz isso, você executa um trabalho. Isso também significa que existe um tempo. Quando você trabalha, existe um tempo que corre junto com você. No final, ela gera uma coisa chamada riqueza. O que é riqueza? No japonês, o trabalho com esse kanji, hataraku, que é composto de 3 kanjis. Esse aqui é hito, pessoa, aqui seria uma carroça estilizada e alguém fazendo força para puxar a carroça. Exatamente isso. A pessoa faz força para levar alguma coisa de um ponto para o outro. Quando você faz isso, você está eliminando, aliviando a dor, o sofrimento, o desconforto de alguém.
que eu carreguei esse peso pesado de um ponto até o outro para alguém, resolvi o problema, dei solução ao problema da pessoa, uma pessoa que não tem força para carregar. Então, eliminei, aliviei a dor ao fazer isso, proporcionei alegria, felicidade ou conforto ao outro. Raku é próximo, Raku é aliviar, facilitar o outro. E quando eu faço isso, proporciona alegria, felicidade, conforto. Fico feliz se alguém me carregar um peso deste ponto até aqui, vai resolver o meu problema e vai me dar muita alegria. O trabalho é a ação de transformar o amor e sabedoria na riqueza material. É a ação. Não adianta amar a humanidade e dizer, que bom se alguém carregasse essa caixa para aquela pessoa. Você tem que transformar sua vontade de ajudar em ação, o seu amor em alguma coisa, um trabalho, um produto, em serviço. E você tem que ter uma ideia, uma sabedoria para fazer isso. Por isso que é uma carroça. Você vai utilizar uma carroça para transportar o peso de um lugar para o outro através da sua força. A verdadeira natureza do trabalho, então, o que é? Quando você trabalha, você dá tempo. Tempo quer dizer tempo de vida. O que é tempo de vida? Tempo de vida é a coisa mais preciosa, mais valiosa que nós temos. O estoque de tempo que nós temos é a coisa mais preciosa. Imagina se você só tem mais 10 horas. Você está dando, ao trabalhar, você está dando a coisa mais preciosa que seu tempo de vida. Se eu trabalhar 1 hora para alguém, eu dei 1 hora do tempo de vida, ou seja, meu estoque de tempo, 100.000 horas, caiu para 999.999 e vem decaindo. Qual que é o valor da riqueza? Quanto mais esses dois atributos tiver de eliminado ou de proporcionar alegria, mais valor tem. Quanto mais você facilitar o outro, solucionar o problema e proporcionar alegria, felicidade, o teu produto, o teu serviço tem mais valor. Quando você tem valor, você dá valor. Quando você executa o trabalho, você está dando tempo de vida, que é teu valor. Se você der valor, você vai receber valor. A lei é darás e receberás. Mas se você der valor, você recebe valor. Mas se você não der valor, você não recebe nada, não recebe valor. Darás e receberás. Você tem que dar alguma coisa que tem essas duas características. Quanto mais tiver, mais valor tem. Quanto mais valor tiver, mais preço ela tem no mercado. E aí, o preço depende um pouco da lei da oferta e procura, mas você tem que vender valor, não vender preço. O teu trabalho tem que ter valor. O verdadeiro valor do trabalho qual é? O valor do trabalho independe do tipo de trabalho. Eu sei que vão discordar. O valor do trabalho independe do tipo de trabalho que você vê no mundo econômico. Não é isso. Tem trabalho que o valor vale R$10 a hora e tem um que vale 1.000, 100.000 reais a hora. Esquece o valor econômico. Vamos olhar sobre o ponto de vista de estoque do tempo. Quando você trabalha, você está dando uma coisa chamada tempo de vida. Um ano de vida são 8.760 horas. É 24 vezes 365, daí isso é 8.760 horas, né? Tantas horas não. Se viver 100 anos, você vai viver, portanto, 870.000 horas. Tempo médio de vida do brasileiro ainda não chegou nos 100 anos, 80 anos, então está em torno de 700.000 horas, mas deixa isso para lá, vamos fazer conta. 100 anos que é mais fácil. O estoque de tempo de vida é a coisa mais valiosa e que só diminui.
Cada hora que passa, aquele computadorzinho está caindo. Cuida para não chegar no zero, né? Chegou no zero, acabou. Supondo que ainda você tem 50 anos, que eu tenho 50 anos de vida, o seu saldo, meu saldo, o tempo de vida é metade de 870 mil horas, que é 438 mil horas. E se eu trabalhar uma hora, meu saldo cai para 437.999 horas, ou seja, quando eu terminar a minha gravação, essa gravação, o meu saldo de estoque de vida caiu uma hora. Por quanto você venderia tempo de vida que resta a você? Quanto você venderia resto da minha vida? A resposta padrão é: a vida não tem preço. Ou seja, o valor da vida é infinito. O tempo de vida que eu tenho não vendo por valor, preço nenhum. Nessa circunstância, qual que é o valor do trabalho? O valor do trabalho é infinito, dividido por 870 mil horas. Quem estudou matemática sabe que infinito dividido por finito é infinito. Ou seja, uma hora, o trabalho é infinito. Esse é o verdadeiro valor do trabalho. O valor é imensurável. A questão é: por quanto deve vender o seu trabalho? A verdadeira natureza do trabalho, já vimos, é dar tempo de vida. Você está dando tempo de vida a alguém. E que o trabalho deve produzir riqueza, ou seja, valor. Ela tem que ter essas duas características. O trabalho gera uma riqueza que deve ter a característica de eliminar a dor, o sofrimento e proporcionar a alegria. Quanto mais eliminar a dor, o problema e der mais alegria, felicidade, mais valor tem. Verdade, quando alguém resolve um problema que eu não consigo resolver, isso me dá um alívio enorme. Não só alívio, mas me dá muita alegria, muita felicidade, e eu fico disposto a remunerar adequadamente. Mas não tem como adequar adequadamente, porque o valor do tempo é infinito. Uma hora de trabalho vale infinito, não há como mensurar. E o que se faz nessa circunstância? O valor da hora do trabalho é infinito. Então, o que fazer? Nunca venda a hora de trabalho por isso. Você deve sempre cumprir com essa missão profissional, que é vivificar o outro, ou seja, dar valor. Se você vender a hora de trabalho, se você assinar simplesmente vendido, tá, você vai receber o valor combinado no contrato, só isso. Portanto, você nunca deve vender o trabalho. E a remuneração, como é que fica? A lei mental é: darás e receberás. Se eu dou alguma coisa de valor, eu vou receber valor. Mas a remuneração que eu vou receber não representa o valor que eu dei. Então, nessas circunstâncias, eu fico com um crédito, um karma positivo que eu semeei. Se eu semeei um karma positivo, vou colher alguma coisa lá na frente, uma coisa boa. Quando eu precisar, necessitar, vai aparecer. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que cega, aquele que trabalha, que ceifa, que colhe o trigo, recebe a recompensa, recebe a remuneração, o salário, e junta fruto para a vida eterna, junta crédito para a vida eterna, porque aquilo que recebe pelo trabalho de colher o trigo, ou a recompensa, não vai pagar a hora do trabalho, o real valor. E completa dizendo: para que ambos se alegrem, tanto aquele que semeia quanto aquele que cega. E isso deve ser o relacionamento profissional, o mundo profissional, o mundo empresarial. Aquele que trabalha recebe a recompensa e junta fruto para a vida eterna. E vão dizer: mas isso é conversa para boi dormir. Olha, não é. Quando eu entendi isso,
comecei a trabalhar sem pensar só na remuneração como eu fazia, eu comecei realmente a ganhar dinheiro. Ou seja, nunca mais passei por dificuldades financeiras, nada, porque quando eu necessitava, aparecia algum bom negócio, alguma boa situação que me permitia receber aquilo que eu acumulei. E isso, se você faz isso em grande quantidade, você é útil a grande número de pessoas, imagina a quantidade de crédito que você acumulou. E isso você recebe de uma forma ou outra. Claro, você tem que determinar como você quer receber, porque darás e receberás é uma lei. Não diz o que você tem que dar, nem quanto você tem que dar, e nem diz o que você vai receber, nem quanto você vai receber. Portanto, se você não determinar o que você quer receber, o quanto você quer receber, você não recebe. A lei é bem clara, darás e receberás, mas não diz o que você vai receber nem quanto você vai receber. Se você tiver crédito, se você tiver karma positivo, ou você tiver juntado fruto para a sua vida eterna, você consegue fazer com que a lei manifeste. Aí sim que você tem que usar a lei da atração. As pessoas usam lei da atração como se fosse assim, vou mentalizar para a coisa acontecer. Só acontece se você tiver crédito. A lei é darás e receberás. Não existe só o receberás. A lei é darás e receberás. Se você tiver acumulado fruto, crédito, você vai receber. Portanto, quando você trabalha, você dá o seu melhor de si, dá a sua vida, dá o máximo valor. Se você der máximo valor, a diferença entre o que você deu, o valor que você deu, que você recebeu, a remuneração, você vai acumular. Acumula isso no Banco do Universo, professor Marcelo Taniguchi. Você diz que você faz depósito no Banco do Universo. E se você fizer depósito no Banco do Universo, você pode retirar quando quiser. Qual deve ser o preço de venda? Qual deve ser a margem de lucro? O preço da venda deve ser aquilo que o mercado permitir vender. E deve ser obrigatoriamente menor do que o valor do produto ou do serviço que você entregou. Então, antes de preocupar com o preço de venda, você tem que preocupar se sua riqueza, seu produto ou serviço tem essas duas características. Se teu produto, seu serviço tiver essas duas características, ela tem valor. E aí você tem que mensurar quanto tem, quanto alivia, ajuda o outro, quanto de alegria, felicidade você proporciona ao outro. Isso é valor. Se você tiver isso, de valor dentro de você, você consegue vender qualquer coisa. Você vende pelo preço que o mercado permitir. Eu já contei isso, eu era um técnico e me botaram para vender. Quando eu entendi isso, a única coisa que eu fazia para vender era mostrar o produto ao cliente, que o produto eliminava, aliviava a dor, resolvia o problema do cliente e que isso ia dar uma grande alegria a ele. Mostrava o valor. Quando eu comecei a mostrar o valor, eu conseguia vender. Eu cheguei a vender a 50% acima dos concorrentes. E como eu ganhava comissão, ganhei bem. É isso. Por isso que aquele que cega recebe a recompensa e junta fruto para a vida eterna. Você acumula crédito. Não é margem de lucro que importa. Você deve entregar o valor. Muitas pessoas ficam perguntando qual deve ser a margem de lucro, porque na Seichanoye tem essa coisa de facilitar, ajudar o outro. Ajudar a facilitar a vida do outro não é vender margem zero.
O que ajuda o outro, deixar o outro feliz, é o valor que você entrega. Não é margem de lucro. Não adianta vender com margem de 1% se você não entrega nenhum valor. Ou seja, aquilo não resolve o problema, não dá nenhuma alegria para a pessoa. Então você deve entregar o valor, ou seja, deve não venda o preço, venda o valor. Se você vender o valor, você pode vender por qualquer margem. Né? Claro, você vai ser razoável, mas pode se vender por qualquer margem, 100%, 200, 500, 1000. Se o mercado permitir, você pode fazer. É claro, cada um tem sua consciência, você tem que saber lidar com isso, mas é questão de lei de mercado, de lei de oferta e procura. Muito obrigado, muito obrigado.